Responde pra mim, quando você para pra pensar na figura de Deus, quando você para pra pensar em quem Deus é, ou nas principais características de Cristo, quais são as primeiras que vêm na sua cabeça? Eu imagino que talvez seja o Deus bondoso, o Cristo misericordioso, o Cristo justo, Deus todo-poderoso. Eu acredito que exista uma das características de Deus que é tão importante, tão relevante, muitas vezes a gente não para pra pensar sobre isso. E hoje eu quero falar sobre essa característica, que é a característica do Deus criativo, ou, a título desse vídeo, o Deus Criador. Então, antes da gente continuar, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve no canal que isso me ajuda muito, compartilha para geral, para o YouTube poder entregar ainda mais esse vídeo, ajuda bastante, de verdade, e bora lá! Hoje, esse vídeo, ele é literalmente um bate-papo, é para ser algo mais simples, mais informal. Eu não tenho um roteiro específico, eu tenho um breve esboço aqui, um texto ali, mas nada que vai me prender em si, mas a ideia é bater um papo fluido mesmo com vocês. Desde pequeno, eu sou fascinado por artes e por cinema. Eu, desde muito novo, gostava de produzir vídeo, gostava de pensar sobre vídeos e tudo mais. Na escola, enquanto a maioria das pessoas não sabia direito o que fazer de faculdade, eu já tinha em mente o que eu queria fazer quando eu saísse da escola e o quanto eu era apaixonado mesmo por filmes e pela arte do cinema. Por artes num sentido geral, né? Porém, nos últimos anos, assim, uma coisa que tem crescido muito no meu coração é a vontade de unir duas coisas que eu sou completamente fascinado, que é por Jesus e o cinema, e os filmes, as séries que eu assisto. Literalmente, tudo que eu paro pra assistir, a grande maioria das coisas, eu sempre tento assistir com um tom de analisar, claro, tecnicamente e tudo mais, mas também trazer algo à luz da palavra. Claro que não é tudo, obviamente, mas eu acredito que exista algo muito bom quando a gente para observar a arte à luz da palavra, ou à luz de Cristo. Eu acredito que existam muitos filmes, muitas séries e muitas coisas que a gente pode olhar através da luz de Cristo e retirar algo importante e relevante. O vídeo passado, ele foi meio que uma introdução sobre isso. Ele foi um primeiro vídeo que eu fiz, um primeiro conteúdo nesse estilo que eu comecei a fazer e pretendo trazer mais vezes, mais conteúdos parecidos. Então, se você tem alguma indicação de filme ou de série, comenta aqui embaixo ou me indica lá nas redes sociais, que vai me ajudar bastante. Mas foi um início onde eu falei de Hamnet. E, mais uma vez, se você não assistiu Hamnet, corre assistir, porque esse filme é sensacional. No final do vídeo, eu dei uma leve pincelada a respeito de algumas coisas que eu vou falar hoje um pouco mais profundamente. E eu quero, como eu falei, trazer mais vídeos sobre cinema e sobre Jesus e a arte, mas eu acho que antes da gente dar procedência nesses vídeos, é importante a gente falar sobre a característica do Deus Criador. Então, quando a gente para pensar nas artes, no cinema, talvez a gente pré-julgue e pense, nossa, eu acho que não exista uma mensagem que Jesus queira trazer, ou algo que a gente pode aprender sobre a vida, sobre algo relevante para além do contexto religioso, mas para a vida mesmo, para a vida com Deus, ou para a vida cotidiana, com um tal filme, com tal série. Não, impossível, quando na verdade a arte tem esse poder. Aquilo que a gente assiste pode ter muito esse poder, muito do que eu falei no último vídeo. No último vídeo a gente também viu a respeito sobre o quanto Cristo tem esse poder de criar as coisas, a partir do seu nome, a partir da sua fala. Mas olha que interessante, quando a gente para olhar mais profundamente para a palavra. Lê comigo agora Gênesis capítulo 1, do 1 ao 5. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o primeiro dia. A gente acabou de ler é o relato do primeiro dia. E antes de tudo, antes da gente pensar sobre o texto em si, é muito interessante que a gente acabou de ler Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Claro que, por ordem cronológica, por Gênesis relatar o princípio do universo, o início do universo, a criação do universo em si, a gente precisa entender que Deus ele é intencional com tudo que ele faz. A maneira como ele fala, a maneira como ele age, existe uma intenção muito grande por trás. Quando a gente para olhar o primeiro livro, o primeiro capítulo da Bíblia, ou seja, a primeira história que Deus resolve colocar para apresentar para nós, quando a gente pega a Bíblia, a gente abre o primeiro livro, o primeiro capítulo, é o texto que a gente acabou de ler. A gente então se depara com a primeira característica de Deus. E dentre várias características que eu citei no início do vídeo, o Deus bondoso, o Deus misericordioso, o Deus amoroso, nenhuma dessas características é a primeira apresentada. Quando Deus ele resolve se apresentar ao homem pela primeira vez, no seu primeiro livro, ele não apresenta nenhuma dessas características que eu disse anteriormente, mas quando a gente lê Gênesis 1, diz que no princípio Deus criou. A primeira característica que nós conhecemos de Deus
é o Deus criador. O Deus que tem poder para criar através das suas palavras. E assim como eu falei também no último vídeo, o Deus que criou todas as coisas. Tudo que nós vemos hoje em dia, tudo que nós vemos na natureza, tudo que nós vemos no ser humano, toda a natureza, tudo que nós podemos ver proclama a natureza criativa de Deus, proclama a característica criadora de Deus. E logo, com tudo isso, nós sabemos que Deus tem um poder sobre a arte, sobre a criação. Você não quer realmente pensar que Deus é um artista quando você olha para as coisas ao seu redor, talvez para sua rotina, para o seu cotidiano. Existe uma beleza da natureza criativa de Deus. Existe algo que Deus não só quer mostrar a sua beleza por meio da sua criação, mas Ele quer nos ensinar através da sua criação. Eu acredito fielmente que a arte, ela parte muito também desse lugar, de que ela foi gerada de um Deus criador e intencional em todas as coisas. Então, quando a gente para pensar que nós somos filhos de um Deus criador, nós somos filhos de um Deus criativo, então a gente amplia um pouco a nossa mente a respeito das criações ou a respeito do que está ao nosso redor. Eu, de verdade, não sou adepto ao pensamento de que um determinado filme, apenas porque ele não tem uma temática cristã, ou ele não tem uma visão cristã, ou uma cosmovisão específica, ele é totalmente descartável. Não. Tem um filme, inclusive, que eu assisti recentemente, é o maior indicado do Oscar de todos os tempos, que é o Pecadores, que tá indicado ao Oscar de melhor filme agora, nessa temporada, que eu, particularmente, eu saí do filme, assim, amando o filme. O filme, pra mim, é sensacional. Mas muitas pessoas podem ter esse bloqueio ao assistir um filme que o nome tá escrito Pecadores. Como assim? O filme tem pecadores no nome, e tem algumas questões do filme que são meio complicadas. Eu não tô querendo ser, talvez, legalista aqui, de falar que não, tudo é santo, tudo veio de Deus. Não. Mas eu acredito fielmente que as obras que existem, que muitas obras que existem, têm o poder de nos ensinar e de nos mostrar algo. Cinema fala muito sobre isso. A arte fala muito sobre isso. Um filme, ele pode ser plural na linguagem que ele traz. Claro que existem muitas coisas, e aqui eu não quero fazer o papel do Espírito Santo. Existem muitas coisas que, claro, a gente tem que observar com cautela, ter cuidado com aquilo que nós consumimos. Mas eu acredito que quando a gente para pensar que muitas coisas podem nos ensinar algo, aprofundar algo em nós, então a gente amplia a nossa visão a respeito do que Deus pode falar por meio de arte e qualquer arte. Faz um tempo que eu assisti Pecadores, mas eu posso falar rapidamente aqui coisas que me marcaram no filme. A maneira como o filme fala sobre a consciência negra, a maneira como o filme fala sobre racismo, sobre luta contra o racismo, e por aí vai. Eu realmente faz um bom tempo que eu vi o filme não tá fresco na minha cabeça. Mas aqui eu posso ir longe, ou melhor, eu posso pedir pra você agora parar e pensar no seu top 3 filmes e séries que você mais gosta, filmes e séries que você mais assistiu, que você mais curtiu. Para e pensa agora. Com certeza, se você parar para pensar um pouco mais sobre esse filme, ele vai ter algo que pode te ensinar, e pode te ensinar justamente sobre fé, sobre Cristo, ou sobre a caminhada com Deus, sobre a vida cotidiana com Deus. A arte tem esse poder maravilhoso, sabe? Eu acho que quando a gente para analisar contextos artísticos, a gente pode sim retirar questões muito profundas a respeito da vida, a respeito da verdade, a respeito do universo, e principalmente a respeito de Cristo. Não queria falar aqui nesse vídeo porque eu tô com essa ideia na cabeça, mas um dos filmes que eu quero falar futuramente é sobre um dos meus filmes favoritos, que é Questão de Tempo. Eu nem vou falar muito. Se você não assistiu Questão de Tempo, assista. Esse filme é sensacional. Ele tem temáticas que você pode pensar à luz da palavra. É isso que eu quero dizer. Então, quando a gente parte para esse princípio, a gente vê a arte como algo muito mais belo e mais poderoso do que a gente imaginava. Só que olha o que é mais interessante, eu queria concluir esse vídeo com o texto que a gente leu. Quando a gente vê no relato do primeiro dia, no primeiro dia onde a gente vê que Deus cria, e a primeira criação de Deus é a luz. Nessa primeira criação de Deus, que é a luz, ele viu que a luz era boa, e aí ele separa a luz das trevas. Só que quando a gente para analisar o texto, e a gente parte do princípio que o texto fala que a terra era sem forma e vazia, e as trevas pairavam sobre a face do abismo, ou seja, a gente não vê Deus criando as trevas. As trevas não provêm de Deus. As trevas já estavam lá, e quando Deus cria a luz, ele vê que a luz era boa, ele separa a luz das trevas. Mas o mais interessante é que as trevas pairavam sobre uma terra que era sem forma e vazia. Ou seja, de forma bem resumida aqui, tudo que está vazio é habitado pelas trevas. Tudo que é vazio, ou seja, não é ocupado, não tem algo que está ocupando aquele lugar, é ocupado pelas trevas. Qual que é o nosso trabalho, então, como cristãos, como filhos de Deus, ao observar um texto como esse? Nós precisamos entender que o nosso objetivo, uma das nossas primeiras missões, é levar luz para onde está vazio. É trazer a luz que é boa, que vem da parte de Deus, para locais que estão vazios. E trazendo para o contexto do que a gente está falando aqui a respeito de arte, eu acredito que quando a gente amplia a nossa visão, quando a gente parte para olhar, para
a arte como um todo, a gente pode perceber que existem muitas áreas que talvez estão tomadas pelas trevas ou só estão sendo guiadas por elas. E muitas vezes nós precisamos abrir a nossa visão, entender esses espaços para caminhar em direção a ocupar espaços vazios com a luz que vem de Deus. Então, isso serve para diversas áreas. Isso serve para o seu trabalho. Se você está em um local onde você observa que existe a falta da luz naquele ambiente, então provavelmente é um local vazio, está habitado pelas trevas. E muitas vezes a gente limitar o nosso pensamento a não, se está habitado pelas trevas, então não tem nada de bom, não existe nada que a gente pode absorver para... A gente limita muitas vezes talvez a ação do Espírito Santo, trazendo para o contexto do que nós estamos falando aqui de filmes, de arte. Poxa, quantas vezes a gente não sente uma falta de pessoas que produzem filmes cristãos, mas não filmes cristãos com a linguagem cristã que nós estamos acostumados. Mas talvez você pegar uma referência muito famosa, talvez você pegar uma referência de diretor famoso, por exemplo, um Martin Scorsese da vida, um Tarantino da vida, e você entender a maneira como eles fazem esses filmes e trazer a luz da palavra para cima disso e criar algo 100% novo, mas que talvez venha inspirado de uma arte específica, de uma arte diferente, que talvez não diretamente está falando sobre Cristo, mas no fundo pode trazer alguma verdade sobre isso. Câmera cortou a gravação, mas vamos continuar. Para a gente concluir esse vídeo, eu acho que às vezes a gente precisa ampliar um pouco a respeito daquilo que nós entendemos, o que nós consumimos. Eu repito, não estou querendo dizer aqui que tudo convém, que tudo tá liberado. Não, acredito que existe assim um cuidado que a gente tem que ter, um filtro em nossos olhos a respeito do que nós consumimos, assistimos ou escutamos. Mas isso aí é um tema, inclusive, para um próximo vídeo. Eu acredito que a gente pode buscar referências, buscar ideias ou buscar inspirações em coisas que muitas vezes a gente nem imaginava. Talvez num filme que tem um nome como Pecadores, no final você vai entender coisas muito mais profundas do que só o título do filme em si. Mano, tem uma lista de filmes aqui que quando a gente assiste de primeira, a gente analisa de primeira, talvez não tenha nada. Mas quando você passa a semana pensando naquele filme, muitas coisas vêm à sua mente com ensinos. Eu vou até fazer uma outra indicação, gente, que tem vários filmes aqui, mas eu vou fazer uma outra indicação de um filme que pra mim foi isso, que é o Vidas Passadas. Esse filme, pra mim, ele, quando eu assisti, eu lembro que eu assisti o filme não me veio nada em si. Eu lembro que eu saí do filme, tipo, beleza, não veio nada que eu poderia pensar, mas ao longo das semanas esse filme foi falando tão forte comigo sobre coisas muito profundas. Fica a indicação, não vou falar muito sobre o filme pra não dar nenhum spoiler, mas assim, assistam. E esse vídeo sirva pra você como esse start, pra gente talvez começar a olhar pra arte com a lente da palavra, com a lente do evangelho, ou com a própria lente daquilo que Deus quer nos falar. Não talvez para trazer para uma visão teológica daquele filme, daquela série, mas talvez um ensinamento muito profundo, um ensinamento poderoso que pode haver, e os próximos vídeos serão sobre isso. Eu realmente não queria falar especificamente sobre nenhum filme aqui, porque provavelmente eu vou estar me antecipando para conteúdos futuros. Então, eu vou parar por aqui. É isso, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo mais uma vez, se inscreve no canal mais uma vez, vocês não sabem o quanto isso me ajuda. Compartilha esse vídeo para geral, compartilha para o YouTube conseguir entregar mais esse vídeo para mais pessoas. Não esquece de fazer isso, que isso também é muito, muito importante. Não esquece também de seguir nas redes sociais. Minhas redes sociais vão estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E até a próxima. Deus abençoe e tchau.